Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui à nossa nova aula de redação para o TJ Bahia. Para você que vai realizar esse concurso, é indispensável que você assista essa aula até o final. Para quem não me conhece, sou o professor Fagundes. Vou deixar aqui embaixo o meu link do Instagram e peço também para vocês se inscreverem no canal do YouTube para ter acesso a novas aulas, novos conteúdos sobre redações modelos, temas comentados e tira dúvidas que eu faço semanal lá no meu Instagram. Pessoal, para quem não me conhece, como é que é o meu estilo de aula aqui? Tá? Eu reuni as principais informações do concurso TJ Bahia, da banca FCC. Então, tudo que vocês precisam saber sobre redação para esse concurso, eu vou passar para vocês aqui. E além disso, na metade da aula para o final, eu irei mostrar para vocês uma redação modelo de um tema que foi cobrado pela FCC no TRT 5. Então eu vou pegar uma redação modelo que tira nota máxima e mostrar para você como foi feito aqui, para te ensinar o que é a estrutura, o que deve ser feito, o desenvolvimento e conclusão, para vocês terem essa noção aqui, tá? Então realmente é um aulão de discursiva para o TJ Bahia, um passo a passo, tá? Então vamos lá. De novo, reforço, peço para seguir no Instagram e também para se inscrever aqui no canal do YouTube, tá? Então vamos lá, discursiva para o TJ Bahia. Aqui eu reuni as principais informações e vou debater cada um com vocês, tá? Vamos lá, a banca é a banca FCC, tá? Essa é uma banca muito famosa em concursos de tribunais, é a queridinha aí dos órgãos públicos, né? Em questão de concurso de tribunal. Você pode perceber que tem um grande acervo em concursos de TRTs nessa banca. Essa banca aqui é muito desejada, tanto que você tem o concurso TRT 5, TRT 4 e diversos outros TRTs recentemente que a banca FCC aí organizou, né? Então é uma banca que tem prestígio nessa área. E o que eu posso dizer sobre nível de dificuldade? Gente, a FCC ela é uma banca que tende a cobrar redações de uma forma mais complexa, tá? Eu já não vou passar pano aqui, vou falar a realidade com vocês, tá? Por que eu digo complexa? Porque o próprio modo de cobrar da FCC, às vezes, torna mais difícil para o aluno. Porque às vezes coloca um poema para você interpretar e escrever uma redação a respeito. Às vezes, eles colocam alguma frase temática e vocês precisam realizar uma redação completa só com essa frase temática. Então, é uma banca que tende a complicar um pouco mais na redação, diferentemente de outras bancas que passam um texto motivador completo, que traz todas as informações que vocês precisam saber. Então, essa banca FCC tem suas peculiaridades, né? Mas em questão de cobrança, ela tem essas peculiaridades, e em questão de correção, ela é uma banca justa, porque ela tende a realmente cobrar de forma mais como se diz, assintosa, né? A redação, então ela vai realmente ali analisar a sua redação, desenvolvimento, se soube argumentar, se teve conteúdo na sua redação, se teve senso crítico na sua redação. Então é uma banca que não vai passar redação mediana, tá? Não vai passar, porque em regra a FCC tem ótimos corretores e inclusive existe até um certo lema aí, né? Que a FCC não aceita recurso, mas no último concurso aqui do TRT 5 houve alguns recursos aceitos. Então é uma banca que tende a não aceitar os seus erros, né? Então tem que treinar bastante, porque não é uma banca fácil. Não coloque título. Por que eu digo isso, né? Porque o título, pessoal, ele só é cobrado por estar lá. Ele não é cobrado, por exemplo, pela sua criatividade, ele não é cobrado em relação a se você trouxe ali algo inovador. Não, o título é cobrado pela sua existência. Então, se o edital não traz a exigência de ter um título, você não vai colocar. Por quê? Porque você não vai gastar uma linha à toa na sua redação, tá? Então eu digo não coloque título, a não ser que o próprio comando da redação exija que você coloque um título, tá bom? Aqui eu passo para vocês uma estrutura padrão, né? Aqui é só uma estrutura mesmo, não é um passo a passo ainda, mas do que deve ser feito na redação, que é uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão, totalizando 4 parágrafos, né? Então aqui eu vou tentar até desenhar com vocês aqui. Você tem uma redação, né? Você tem uma redação aqui. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então aqui você teria sua introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. Você vai fazer 4 parágrafos, né? Tá, professor, mas o que eu devo realizar em cada um desses parágrafos? Para que serve a introdução, por exemplo? A FCC, pessoal, na introdução ela gosta que o aluno realize ali uma contextualização por meio de repertórios, né? Então, por exemplo, se o tema da sua redação, aqui eu vou mostrar para vocês uma redação modelo sobre o tema de meio ambiente.
Então, por exemplo, se no seu concurso cobre meio ambiente, é interessante que você traga algum repertório que debata esse assunto. Existem, por exemplo, a Constituição Federal, acho que é o artigo 225, né, traz algumas informações sobre o meio ambiente, que é o direito de todos, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, dever do Estado, dever da sociedade. Então traz essas afirmações, né? E existem outros repertórios, por exemplo, o Ulrich Beck é um sociólogo que debate sobre a questão do meio ambiente. Então, para a FCC, a introdução serve para contextualizar, preferencialmente por meio de repertório, e ali realizar também a sua tese, né? O que seria a tese? Seria a sua opinião, o seu ponto de vista sobre aquele tema. Então você contextualiza por meio de repertório e traz a sua tese, a sua opinião, o seu ponto de vista. Tá? Já os desenvolvimentos, né? São 2 desenvolvimentos. Você vai realizar ali com seus argumentos para defender a sua tese. Então você vai ter que utilizar ali um tópico frasal explicando ali qual é o ponto central do seu argumento. Vai ter uma argumentação que você vai debater para o corretor qual é a explicação do seu argumento. Vai ter um repertório para você apoiar, né, para você fundamentar o seu argumento. E aí você vai realizar o desenvolvimento dessa forma. Por que eu estou batendo tanto em questão assim de repertório? Porque é uma banca que privilegia quem realiza redações com repertório. Na FCC é muito raro, na FCC, eu digo raro, existe, claro, mas é raridade, que a FCC dê nota máxima em uma redação de alguém que não colocou repertório. É muito difícil, porque é uma banca que privilegia repertório, igual eu tô falando com vocês aqui, ó. A banca que privilegia repertório, que seria ter o aluno conhecimento interdisciplinar de um filósofo, de um sociólogo, de uma lei, de um artigo, de um documentário, até de filme, por exemplo, você pode utilizar. Por quê? Porque a banca privilegia esse tipo de conhecimento para fundamentar o seu argumento. Então, nos desenvolvimentos, você também vai utilizar repertórios, mas não com função de contextualizar. Contextualizar é na introdução. No desenvolvimento, você vai utilizar repertório para auxiliar no processo argumentativo. Vai ser como se fosse um fundamento. Porque a argumentação é o traço central. Ela vai existir de qualquer maneira. O repertório vai ser só um auxiliar para fundamentar o seu argumento. Vai trazer como se fosse um embasamento, seja legal, seja um embasamento de algum sociólogo, de um jurista, de um filósofo, para que dê ali uma maior, como se diz, visibilidade para o seu argumento. Tá? Já na conclusão, aí não tem repertório. Na conclusão não tem repertório. Na conclusão você vai reafirmar o seu ponto de vista. E a partir dessa reafirmação, você pode propor soluções para o problema que existe, ou você pode apenas realizar uma síntese dos seus argumentos. Então, ou seja, você ou propõe uma solução, ou propõe uma síntese, um resumo dos seus argumentos. Tá? Então, o repertório vai estar na introdução e nos desenvolvimentos. Na conclusão, não. Na conclusão, você não coloca repertório. Por quê? Porque você está concluindo um texto. Não faz sentido trazer informações adicionais ao seu texto na hora de concluir, tá? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu vou debater com vocês, claro, no passo a passo, como é feito cada parte disso, como é que contextualiza, como é que utiliza repertório de produção, desenvolvimento. Mas aqui eu vou de antemão falar com vocês de forma basicamente dessa maneira, tá? O valor, pessoal, 10 pontos. 10 pontos em redação, acho que na prova total vale mais que 100 pontos, né? Então 10 pontos é só de redação. É uma nota que parece ser baixa, mas não é. Porque em concursos de tribunais, acredito que você já tenha esse conhecimento, a nota de corte tende a ser muito alta. Então qualquer ponto a mais, qualquer décimo a mais, tende a subir sua colocação. E você vai perceber que nesse concurso, as correções de redação são poucas. Então, por exemplo, ele vai ter locais que vai ter 10 correções de redação. Então, isso vai fazer com que tenha alunos muito próximos em notas, em notas muito altas. Então, por exemplo, você tira 9 pontos na sua redação, o aluno tirou 8,5. Com certeza isso vai ter diferença grande na hora de desempate. Por quê? Porque as notas da objetiva já vão estar próximas. Porque serão poucas redações corrigidas. Ou seja, nota de corte muito alta. Tá? Então, apesar de parecer poucos pontos, é muito, tá? É muito mesmo. É o que eu sempre digo, use e abuse dos coletivos.
É você ter conhecimento ali do conectivo para trazer uma informação nova, conectivo aditivo, trazer uma informação que venha dar uma contrapartida ao que você estava dizendo, é um conectivo adversativo, é o conectivo explicativo. Então você tem que ter os conhecimentos sobre os principais conectivos, tá? Por exemplo, no meu curso, eu passo diversas tabelas sobre os principais conectivos e sempre debato exemplos de relações que têm esse tipo de conectivos, para que você se assimile com isso, para você tenha esse conhecimento, você se acostume com isso, tá? Então use e abuse dos conectivos. Em relação à estrutura ou conteúdo, como assim, né? Como assim? Como assim? Quando eu me refiro à estrutura, pessoal, é você saber qual é a função de cada parte da redação. Então, por exemplo, qual é a função de introdução, desenvolvimento e conclusão. E saber o que tem que ser feito em cada parte. Já o conteúdo seria o argumento a ser utilizado. Se você tem um embasamento sobre aquele argumento, se você tem um dado estatístico, se você tem um conhecimento crítico sobre aquele assunto. E o que eu digo? Qual que é mais importante para a banca FCC? A banca FCC, pessoal, ela tende a ser uma banca que exige do aluno os dois tipos de conhecimento, tanto de estrutura quanto de conteúdo. Por quê? Porque eu já vi muito aluno tendo conhecimento aprofundado sobre o tema, tem um senso crítico aguçado sobre o tema, mas não conhece a estrutura. E por isso é penalizado na sua redação, porque trouxe ali informações de forma não organizada no desenvolvimento. E a FCC tende a punir, a FCC não deixa pra lá, tá? Por mais que você tenha trazido ali conteúdos excelentes sobre aquele tema, a FCC não deixa passar se você não trouxe uma boa estrutura. E em relação a ter conteúdo ou não, o que eu digo pra vocês? A FCC ela tem alguns comportamentos que se repetem sobre temas a ser cobrados. Eu vou até mostrar pra vocês um gráfico sobre quais são os eixos temáticos principais para a FCC. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz uma pesquisa de campo para descobrir os principais eixos temáticos. E por isso que eu falo, ó, por exemplo, no meu curso, são mais de 50 temas comentados. E são os principais temas que podem ser cobrados. Então vai auxiliar sempre em relação a ter argumentos sobre temas. Por mais que não seja aquele tema exatamente que foi cobrado no seu concurso, mas o conhecimento interdisciplinar, diversos temas a ser cobrados, façam que você tenha conhecimento sobre aquele tema, tá? Não é o tema exato, mas porque você leu diversos temas, você tem tanto conhecimento de atualidade que você sabe argumentar sobre outro tema que venha a cair. Então é muito importante que você tenha no seu estudo a estrutura, você saiba o que fazer em cada parte da redação, tem que saber o passo a passo mesmo, tá? E tem que ter rapidez nisso aí, porque é uma prova longa. E também tem que ter senso crítico para argumentar. Não pode deixar de lado, tá bom? E aqui eu trouxe alguns temas que já foram cobrados pela FCC. Isso aqui foi no ano passado, tá? TRT5 e TRT4. Aqui, por exemplo, o tema aqui sobre meio ambiente, né? O desenvolvimento sustentável em face das mudanças climáticas. Ou seja, um tema super atual, tá? Mudanças climáticas é algo super atual. E desenvolvimento sustentável é o que vem sendo debatido já faz alguns anos. Que, por exemplo, você tem o conhecimento que a Agenda 2030, que são metas que o governo federal pretende alcançar até 2030, tem como meta ali o desenvolvimento sustentável. Que é você ter ou pensar ali em desenvolver o país economicamente, mas que não traga consequências negativas para próximas gerações. Ou seja, você não agrida o meio ambiente a ponto das próximas gerações ter dificuldade na própria existência. É o desenvolvimento sustentável, não o desenvolvimento a qualquer custo, né? Isso aqui eu acho que foi no técnico, tá? Isso aqui foi na prova de técnico. Já na prova de analista... Opa. Foi cobrado no TRT5 direito à cidade como condição de bem-estar social. Tema muito interessante, tá? Que você vai debater aqui sobre direito à cidade. Que você percebe, por exemplo, que o processo de urbanização no Brasil foi um processo descontrolado, tá? Não foi uma urbanização planejada pelo governo em si. Então você teve que cidades foram se amontoando de gente, tá? E qual que é o problema nisso aqui? O problema é que você tem regiões mais carentes, mais pobres, onde você não tem serviço público de qualidade, ou às vezes nem tem, tá? Regiões que são mais afastadas do centro urbano, mais afastadas de outras regiões economicamente mais sustentáveis.
E que isso interfere principalmente na vida das pessoas mais pobres. Porque a cidade não foi planejada, foi amontoada. E as pessoas, a maioria, né, pela baixa renda, vai se amontoar nos locais mais baratos, que são mais precários. E essa é a realidade. Por isso que você vê tantas notícias de deslizamento de terra, de construções indo abaixo. Por quê? Porque são locais que não necessariamente tinham que estar pessoas vivendo ali. Porque se tivesse um urbanismo, uma urbanização com controle pelo Estado, com organização pelo Estado, isso não estaria acontecendo, essas pessoas não estariam vivendo ali. Então, o direito da cidade, como condição de bem-estar social, é um tema super interessante. Porque debate justamente isso aí. Porque tem uma minoria que tem acesso a serviços públicos de qualidade, que não sofre com esses problemas de inundação, de falta de alimento, de falta de energia, e uma maioria que sofre com esses problemas. E a gente debate aqui, por exemplo, que existe no Brasil, na Constituição Federal, por exemplo, e no Estatuto da Cidade, que leis municipais devem ali realizar planos, o plano diretor, né? Que é o plano ali que visa facilitar, desapropriar imóveis, visa ali construir uma cidade mais, como se diz, condicionada ao bem-estar das pessoas. Que tenha ali áreas de lazer, que tenha áreas de serviço de saúde, que seja acessível para a maioria das pessoas, que tenha rota de ônibus para todas as pessoas. Só que isso na prática ainda não vem acontecendo. Porque apesar do Estatuto da Cidade enumerar que nas cidades com mais de 20 mil habitantes é obrigatório que tenha um plano diretor, isso não sempre vem acontecendo. Ou se tem um plano diretor, isso não vem sendo cumprido. Então, de que vale um direito se ele não existe na prática? Então, esse é um tema super interessante que foi cobrado pelo TRT5 na prova de analista, tá? Então você percebe que a banca FCC é uma banca bem crítica mesmo, porque é um tema super atual. Olha o tanto de tragédia que teve no início desse ano, no ano passado, em relação ao deslizamento de terra, a falta de energia. No TRT4, sobre a importância da relação entre tempo de trabalho e tempo livre na vida do indivíduo contemporâneo. Outro tema crítico. Por quê? Porque a gente vive numa era que a jornada de trabalho já devia ter sido diminuída. Por quê? Porque é 8 horas por dia desde 1900 e alguma coisa. E houve desenvolvimento de tecnologias, houve o aperfeiçoamento da mão de obra humana. E mesmo assim, a jornada de trabalho é uma jornada exaustiva, que muitas vezes impede que você tenha tempo de qualidade. Que você impede que você tenha contato com seu filho, com sua família, que você pratique um esporte, que você tenha uma alimentação saudável. Por quê? Porque o que tem hoje é você chegar em casa e ter que comer rápido. E geralmente são alimentos industrializados. Isso provoca ali problemas de saúde. Por quê? Porque existe uma falta de tempo. Você nunca tem tempo para se alimentar com qualidade, para se divertir, para praticar um esporte, para estar com sua família. Então, qual que é a importância dessa relação? Né? Essa relação hoje, ela é, como se diz, equilibrada? Será que isso deve ser mudado? Por exemplo, o Chile, isso eu li anteontem. Se não me engano, foi no Chile. O Chile aprovou a redução da carga horária de tempo de trabalho, que era 45, que foi para 40. Que possibilita, por exemplo, cumprir em 4 dias da semana, por 10 horas por dia. Pensa no salto de qualidade de vida que vai ter. Então, é algo a se pensar. E aí, a CFC, como eu falei, gente, a FCC é uma banca muito crítica. Que você tem que ter conhecimento sobre a atualidade. Isso foi postado ontem. E no TRT4, eu tô confundindo aqui. Eu acredito que essa aqui seja de analista. E essa seja de técnico. A importância da memória diante de um mundo instável. Gente, essa aqui foi difícil. Por que eu falo que foi difícil? Porque não veio essa frase. Essa frase que eu interpretei. Veio um poema. Não veio essa frase. Eu não trouxe esse poema aqui, mas veio um poema. Então eu interpretei que era isso aqui. A importância da memória diante de um mundo estável, de um mundo rápido, de um mundo líquido, como diz Bauman. Né? Então você percebe que a banca tem suas peculiaridades, tem suas dificuldades, não é banca fácil, tá? E aqui eu separei os eixos temáticos mais cobrados, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. Aqui é 35, tá, pessoal? Tá meio ruim. 35%, tá? Então você percebe que os eixos mais cobrados, sociedade, 35%, tecnologia, 35%,
Educação e saúde, 16%. Diversidade, 5%. E cidades, 9%. 9%. Ah, professor, como assim cidade? Gente, direito à cidade é um tema. Você pode pensar em saneamento básico. Você pode pensar em aporofobia. Você pode pensar em diversas partes que podem ser cobradas. Moradores de rua. Então, moradores de rua também é um tema forte. Então, é um eixo temático que tem diversos temas ali. E sociedade aqui, por exemplo, você tem dentro de sociedade, você tem meio ambiente. Que aí você se adora temas sobre meio ambiente. Tá? Adora mesmo. Tecnologia. O que é interessante aqui, pessoal? Por exemplo, no meu curso de redação, existe um módulo só sobre repertório. Então eu pego diversos autores e explico os repertórios. E eu divido esses autores por eixos. Então, por exemplo, tecnologia, existe um autor fantástico que se chama Pierre Levy. Pierre Levy debruça ali sobre tecnologia e a influência na vida humana. Debruça sobre desigualdade social em relação à tecnologia. Debruça em relação a mudanças no mundo de trabalho sobre tecnologia. Então, ter esse conhecimento sobre autores por eixos temáticos facilita muito na hora de argumentar. Porque você consegue, em qualquer tema de tecnologia, lançar Pierre Levy para fundamentar o seu argumento. Então, isso é muito interessante. Por exemplo, meio ambiente é um eixo temático muito cobrado pelo FCC. Existe um autor que eu debato com os alunos que se chama Ulrich Beck. Ulrich Beck, da Sociedade de Risco. E eu falo com os alunos, em qualquer tema de meio ambiente, você consegue encaixar esse repertório. E eu mostro diversos exemplos. Porque é para facilitar a sua vida. Para que decorar 30 repertórios se eu posso passar 10 que vai se encaixar em qualquer eixo temático? Se você estudar eles ali, você vai ter conhecimento para qualquer eixo. Cidade, de diversidade, tecnologia, sociedade, meio ambiente, desigualdade social, qualquer tema. Qualquer eixo temático, perdão. Então é um estudo estratégico. E em concursos complexos assim, é necessário. E aqui eu tenho a divisão de como vai ser feito esses 10 pontos, né? Total 10 pontos. Conteúdo, 4 pontos. Gente, o que eu falei, você ter argumentos sobre o tema. Você tem dado estatístico, você tem repertório, você tem um senso crítico sobre aquele tema. Estrutura, 3 pontos. Igual eu falei, você tem que saber introdução, desenvolvimento e conclusão e ter a progressão textual. O que significa isso? Você saber articular o seu texto, em que o seu argumento, ele não é um argumento que você fala e não sai do lugar, mas sim um argumento que tem início, meio e fim. Então você tem uma progressão textual, tem um encadeamento de ideias. A estrutura vale 3 pontos. E a expressão 3 pontos que é em relação às normas gramaticais, que é utilizar vírgula, crase, concordância, ortografia. Então essa é a divisão em relação aos 10 pontos da redação. Tá? E aqui eu separei com vocês uma redação modelo do TRT5. Esse é o tema. Vou anotar aqui com vocês, né? TRT5, o desenvolvimento sustentável em face das mudanças climáticas. Foi cobrado TRT5, prova de técnico. Vou ler aqui com vocês, né? Conforme enuncia a Constituição Federal de 88, é direito de todos ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo dever do Estado e da sociedade zelar pela sua preservação. Então você percebe que aqui você tem um repertório. Esse repertório, pessoal, serve para contextualizar, porque é um repertório na introdução. Ou seja, contextualiza o tema. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, dever do Estado e da sociedade. Então você traz uma contextualização sobre o tema, né? Entretanto, observa-se que fatores antropológicos, fatores do homem, então, como o desenvolvimento de cidades sem planejamento, provocam um caótico processo de destruição do meio ambiente, sendo as mudanças climáticas graves sintomas dessa anomalia social. Então, aqui, nessa parte, pessoal, é trazido um contraponto. Por quê? Porque você tem um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, só que na prática você tem ali que esse direito existem alguns obstáculos para sua fruição. Quais seriam esse obstáculo? Vou aumentar aqui a tela, tá?
Quais seriam esses obstáculos? Percebe aqui, ó. Fatores antropológicos. E você tem como exemplo aqui o desenvolvimento de cidades. Como eu falei com você, cidades, a urbanização sem controle, que provocam destruição do meio ambiente. E as mudanças climáticas é um sintoma, são sintomas dessa anomalia social. Então, por exemplo, você tem efeito estufa, você tem chuvas ácidas, você tem diminuição de chuvas em algumas regiões e aumento em outras. Isso é o que? Isso é sintomas de todo esse processo do homem, esse processo antropológico sobre a natureza. Porque a natureza cobra. Isso são apenas sintomas. Então aqui a gente tem um problema. Aqui eu demonstro o que? O problema. Peraí, aqui não dá pra ver, né? Aqui é um problema. Desse modo, surge o desenvolvimento sustentável como uma alternativa propícia à preservação da natureza e à coexistência com as próximas gerações. Assim, deve-se analisar o cenário atual e a necessidade de reivindicação do desenvolvimento sustentável. Aqui, além de apresentar o tema, apresento o tema e trago argumentos. Por que eu trago argumentos? Porque eu mostro que eu vou analisar o cenário atual e que esse desenvolvimento sustentável é uma alternativa e vou explicar o que seria o desenvolvimento sustentável. Então eu apresento o tema e explicito meus argumentos. Então essa aqui seria a função ideal da introdução. A introdução é para contextualizar, depois traz o problema e apresenta seus argumentos. E agora a gente tem um desenvolvimento. Sob essa ótica, então você percebe os conectivos, né? Sob essa ótica, observa-se que a sociedade atual é marcada por uma destruição da natureza sem precedente. Então eu faço uma afirmação, né? Eu, eu faço uma afirmação. A gênese desse quadro ocorre devido às condutas humanas suscetíveis de gerar dano à coletividade, mas que se naturalizam sem qualquer forma de conscientização ambiental, como no caso das expansões das cidades. Desse modo, esses locais personificam a necessidade humana acima do mínimo existencial da natureza e por isso externalizam agressões ao meio ambiente, como poluição ambiental, ampliação do efeito estufa e a extinção das espécies. A esse respeito, o sociólogo Rich Beck, em sua obra Sociedade de Risco, explica que na atualidade o individualismo exacerbado provoca a dominação entre os seres humanos e a natureza, o que pode ter como consequência danos transindividuais, isto é, resultados que afetam toda a coletividade drasticamente, como as mudanças climáticas. O que você percebe aqui? Olha, eu trago ali a explicação do que acontece na atual sociedade, que esses danos que vem acontecendo, e percebe o quê? Que eu tenho o senso crítico para trazer exemplos: poluição ambiental, ampliação do efeito estufa, extinção de espécies. Então aqui eu faço o quê? Aqui eu apresento exemplos. Exemplo é muito importante na redação. Lembra do repertório que eu falei com vocês, né? Lembra do repertório? O repertório de Ulrich Beck, grande autor sobre a área do meio ambiente. Muito importante. E você percebe que o ponto central aqui é explicar esses danos que vem acontecendo na natureza. E o repertório de Ulrich Beck é só um auxiliar do meu argumento. Por quê? Porque nada mais esse autor está falando a respeito de danos transindividuais que afetam toda a sociedade e provocam essas mudanças climáticas. Só que isso aqui eu já estava falando antes. Então o que veio a ser dito depois veio para auxiliar o meu argumento, tá? E aí agora eu vou
continuar explicando. Agora eu vou falar sobre desenvolvimento sustentável. Entretanto, ou seja, vou fazer um contraponto aqui, trago um conectivo adversativo, vou fazer um contraponto. Entretanto, com o fito de minimizar a escassez ecológica, o desenvolvimento sustentável surge como uma alternativa de proteção ambiental. E se vocês lembrarem, esse é o tema. O desenvolvimento sustentável em face das mudanças climáticas, ou seja, uma alternativa em relação a esse cenário. Nesse sentido, o desenvolvimento sustentável conceitua-se como a possibilidade da sociedade ter de evoluir e expandir, mas sem destruir o princípio do meio ambiente, de modo que os recursos assegurados de modo a assegurar os recursos para as próprias gerações. Isso aqui ficou um pouco trocado. É de modo a assegurar os recursos para as próximas gerações. Desse modo, tal processo tem ampla importância no cenário atual, de modo que se ele se simplifica na diminuição de consumo de água, mais exemplos, menos agrotóxico, conservação da fauna e flora, utilização ampliada de transporte coletivo. Então aqui eu faço diversos exemplos. Cabe destacar que o Brasil se comprometeu na Agenda 2030, que consiste em diversas metas ecológicas fundamentadas no desenvolvimento sustentável, com a finalidade de preservar a natureza. Então, no final, eu ainda trago informação interdisciplinar, que também é um repertório, né, sobre a Agenda 2030. Então, demonstra que o Brasil se comprometeu a diversas metas em relação ao desenvolvimento sustentável até 2030, para preservar a natureza. Então, o que resume aqui, pessoal? O que resume aqui? Você tem um desenvolvimento que eu faço um contraponto com o que eu estava dizendo anteriormente, mostro que o desenvolvimento sustentável é uma alternativa e explico o que é. Após explicar, eu mostro os benefícios, né? Diminuir o consumo de água, agrotóxico, conservar a fauna, utilizar mais transporte coletivo. E para fundamentar esses benefícios, eu demonstro que o Brasil se comprometeu nessa Agenda 2030 em relação a metas sobre o desenvolvimento sustentável. Então é conhecimento de atualidade como repertório. Então isso você faz no desenvolvimento 2. E a conclusão, né? Portanto, conectivo conclusivo, urge a necessidade de assegurar a proteção ambiental por meio do desenvolvimento sustentável. Essa é a minha tese e eu reafirmo essa tese. Desse modo, o Estado deve mudar sua política ambiental a fim de proteger o meio ambiente e exercer influência na diminuição das condutas que possam agredir a natureza. Essa mudança pode influenciar no comportamento de pessoas, de modo a exercer maior conscientização e diminuição do individualismo. Assim será possível viver em uma sociedade guiada pelo meio ambiente equilibrado, conforme enuncia a Constituição Federal de 88. Então aqui eu reafirmei minha tese, né? Então aqui eu reafirmo minha tese. Faço uma solução básica, né? E realizo o fechamento do texto. Então, dessa maneira, eu consigo defender minha tese. Essa é uma redação do modelo que vai ser cobrado no TJ Bahia. Agora eu quero mostrar para vocês o meu curso que eu estou lançando para o TJ Bahia. Tá, pessoal? Espero que essa explicação do passo a passo de uma redação da Banca FCC tenha contribuído para vocês. E agora eu vou explicar aqui como é meu curso para esse concurso, tá? Primeiro, pessoal, eu disponibilizo mais de 50 temas comentados em PDF. Então, diversos temas ali sobre tecnologia, sobre sociedade, meio ambiente, comportamento, aqueles eixos temáticos mais cobrados, eu disponibilizo temas comentados sobre isso. Então, você vai ter ali argumentos, entendimentos sobre esses temas, para que na hora da prova você não fique perdido. Igual eu falei com vocês, existe um módulo só sobre repertório. Então, eu vou explicar os principais repertórios por eixos temáticos. Eu tinha falado com vocês Pierre Levy e Ulrich Beck. E tem diversos outros que eu explico nessas aulas. Então são aulas objetivas, em que eu faço com vocês ali, de forma didática, a explicação de cada repertório com diversos exemplos, para que vocês tenham conhecimento a aplicar na hora da prova. Além disso, eu passo aulas de estruturação, de forma didática e direta. Então cada parte do texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, cada parte do texto
eu explico ali nessas aulas. Então eu vou te explicar o que deve ser feito em cada parte, por exemplo, introdução. Como você vai fazer? Mostro passo a passo. Desenvolvimento, passo a passo. Conclusão, passo a passo. De forma muito didática e nos mínimos detalhes, para que você não fique perdido, tá? Tem aula também, pessoal, sobre argumentos recorrentes, que são argumentos coringas. São argumentos coringas, tá? Então eu vou pegar os principais argumentos que podem ser utilizados em diversos temas, tá? E eu vou mostrar exemplos para tipo, comprovar que cabe mesmo, que serve mesmo, tá? E te mostrar exemplos de cada um desses argumentos. Então, são aulas excelentes que facilitam demais no dia da prova para que você não fique perdido, não fique procurando argumentos onde não tem. 40 redações modelos, tá? Então ali você vai ter essas redações modelos para treinar, você vai ler ali como exemplo, entender como foi feito, porque ajuda demais você ler temas comentados e redações modelos, então eu recomendo bastante. Vou disponibilizar slides sobre as aulas, então todas as aulas têm os slides, então você vai copiar menos na hora de assistir as aulas, bem menos. Tem mais de 25 esqueletos, então introdução, desenvolvimento, conclusão, mais de 25 esqueletos. Por quê? Porque eu quero que facilite na hora da prova, que é interessante você ter algum conhecimento de alguns esqueletos. Ajuda demais a escrever redações, que faz que você diminua a redação na escrita para 30 minutos, por exemplo. E por fim, 3 correções individualizadas. Então você vai ter comigo ainda 3 correções nos moldes da banca FCC, pelo padrão ali de correção da banca. E aí, pessoal, eu vou até elaborar um cupom para vocês, tá? O que é que acontece? O curso hoje está saindo por 197. R$ 197. Mas eu vou liberar o cupom para que ele saia por R$ 149. É o a prova 15. Então esse é o cupom. O curso vai sair com esse desconto, tá? Ele vai sair por R$ 149. Só que vocês precisam adquirir logo com esse cupom. Tem prazo determinado, tá? Pode sair a qualquer tempo. Então, adquira logo utilizando esse cupom aqui para facilitar na hora de você for adquirir esse curso. Isso é aqui essa aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aqui, tem meu Instagram aqui embaixo, tem o YouTube aqui embaixo. Pode mandar dúvida pro Instagram, mas não se esqueça de seguir, tá? Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.